Na verdade, nós temos, em relação à mudança do clima, uma agenda robusta que precisa ser tratada. Um dos pontos dessa agenda é a questão dos meios de implementação. Nós já temos muitas decisões que foram tomadas ao longo de muitos anos, desde a Rio 92, já fazem mais de 30 anos, depois do Acordo de Paris, que completou 10 anos, uma série de decisões vem sendo tomadas em relação ao enfrentamento da mudança do clima. Qual é um dos principais gargalos para a implementação dessas decisões? A ausência de financiamento na quantidade e constância necessárias. Além disso, a necessária transferência de tecnologia para ajudar países em desenvolvimento a fazerem suas transições, a reduzirem suas emissões e, sobretudo, se adaptarem a uma situação que já é realidade. A mudança do clima já está atingindo várias regiões e países, como é o caso, inclusive, do Rio Grande do Sul. Então, os países precisarão se adaptar. São recursos muito volumosos na área de infraestrutura. Tem uma outra agenda, que é a de perdas e danos. Como reparar os prejuízos daquelas populações e regiões que já estão sendo dramaticamente afetadas, principalmente os países mais vulneráveis. Então, na COP29, em Dubai, no Azerbaijão, ficou estabelecido que o necessário é termos 1,3 trilhão de dólares por ano para poder ajudar os países em desenvolvimento. A reunião aqui dos BRICS vai colocar essa questão com muita ênfase e o financiamento ele pode ser um misto de recursos públicos e recursos privados. Nesse sentido, o Brasil está oferecendo uma proposta de como mobilizar, além de recursos públicos que são necessários, que os países desenvolvidos se comprometeram em aportar e que ainda não aportaram. O Brasil está apresentando uma iniciativa que é o programa, o Fundo Floresta Tropical para Sempre, que pode mobilizar mais de 150 bilhões de dólares para ajudar os países detentores de florestas, os 70 países que são detentores de floresta tropical, a ter um pagamento por hectare de floresta preservada. O TFFF vai ser trabalhado em conjunto, está sendo trabalhado em conjunto por países desenvolvidos e países em desenvolvimento, e queremos que ele esteja operacional na COP30, mas também aqui nos BRICS, a exemplo do G20, ele será tratado como uma contribuição do Brasil. Além disso, as agendas de adaptação e de mitigação. Não basta só adaptar, eu digo que é preciso mitigar, transformar e viabilizar os meios de implementação para que a gente possa ter justiça climática e uma transição justa e planejada para que a gente possa promover o fim do uso de combustível fóssil, o fim de desmatamento e criarmos um novo ciclo de prosperidade. Agora, ministra Marina, tem também os recursos do novo Banco de Desenvolvimento, né, chamado aí Banco do BRICS, que anunciou que vai destinar 40% dos seus recursos para investimentos em iniciativas de desenvolvimento sustentável. Isso também fortalece, ministra, o combate à crise climática, a mitigação, como a senhora tem colocado? Com certeza. Cada vez mais nós vamos ter que redirecionar os fluxos financeiros para a agenda do enfrentamento à mudança do clima, seja para corrigir os danos já causados, seja para reduzir as emissões e poder cortar o mal pela raiz. E a melhor forma de fazer isso é fazendo com que esses fluxos de investimento possam ser na quantidade, na velocidade e na constância que a crise está exigindo. Quando você pega 40% dos recursos de um banco que está a serviço dos investimentos no sul global
e investe em transição energética, em energia renovável, de eólica, de solar, de biomassa, isso ajuda no enfrentamento da mudança do clima. Quando você aloca recursos voltados para a bioeconomia, economia circular, infraestrutura verde, isso ajuda no enfrentamento da mudança do clima. E no caso do Brasil, nós até temos já uma base sobre a qual fazer esses investimentos. Nós temos o Plano de Transformação Ecológica, que é liderado pelo nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem 6 eixos estratégicos que dialoga com o Banco de Investimento dos BRICS, que é a questão do adensamento tecnológico. Nós vamos precisar de tecnologia, infraestrutura verde, economia circular, bioeconomia e toda a parte de transformação energética que o mundo precisa. Então, o ministro Fernando Haddad se antecipou e nós ainda criamos o que nós chamamos de plataforma de países, que é fazer uma junção entre o interesse de investimento de um país e com os interesses do Brasil. Ministra, a cúpula do BRICS, além de... Bom, ela vai se encerrar amanhã, né? E aproveita também, atrai olhares do mundo todo para a cúpula, para a COP30, que será realizada em novembro em Belém. Quais são os principais objetivos do governo brasileiro nessa cúpula do clima em Belém no fim do ano? Bem, a COP30 ela acontece em um contexto bastante desafiador. Desafiador porque a gente vive uma situação geopolítica que, infelizmente, em vez das pessoas, dos governos, estarem fazendo guerra contra o clima, a pobreza e toda essa situação de mudança do clima, como propôs o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad no G20, inclusive de taxar os super ricos para que a gente possa ter recursos para fazer esses enfrentamentos, infelizmente estão acontecendo guerras que estão sendo feitas uns contra os outros. Então, nesse momento, é um momento desafiador, porque isso mina o espaço da cooperação, do diálogo. Mas o Brasil tem insistido que nós precisamos de paz entre nós e paz com a natureza. Por isso que a COP30 tem que ser necessariamente um grande mutirão para que juntos possamos implementar as decisões que já tomamos. E nós tomamos decisões muito importantes em Dubai. A decisão de não ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra, pensando nos níveis pré-industriais. Esse é um compromisso que nós assumimos e que a COP30 estará debruçada sobre ele. Não podemos ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra. Outro compromisso que nós assumimos é de ter os meios de implementação, ou seja, recursos que sejam à altura do desafio que foi estabelecido na COP29 no Azerbaijão, que tem que ser 1,3 trilhão a cada ano. E uma outra questão que foi estabelecida é o compromisso de triplicar a energia renovável, duplicar a eficiência energética e fazer uma transição justa e planejada para o fim de combustível fóssil e de desmatamento. O Brasil talvez seja um dos únicos países que tem um compromisso de zerar desmatamento até 2030. E nós consideramos que isso é liderar pelo exemplo. Nós já conseguimos uma redução de 32% do desmatamento no país inteiro, nesses 2 primeiros anos do governo do presidente Lula, e uma redução de 46% na Amazônia. Ainda temos uma longa jornada, mas também estamos comprometidos em fazer com que a agenda do clima possa ser acelerada, com uma estratégia, países desenvolvidos fazendo essa corrida, países em desenvolvimento logo em seguida, para que a gente possa mudar antes de sermos mudados. Então, a COP30 é um grande desafio. Nós, inclusive, estamos estimulando que os países, até setembro, apresentem suas contribuições nacionalmente determinadas, que são as suas NDCs, que é o compromisso de redução de emissão de CO2 de cada país.
O Brasil já apresentou o seu compromisso. Nós nos comprometemos em reduzir entre 59% e 67% das nossas emissões de CO2 e aguardamos que os países apresentem também suas contribuições de forma ambiciosa e comprometida com a mudança do clima. Até agora, só 22 países apresentaram suas NDCs. E nós queremos chegar em Belém com países comprometidos com o enfrentamento da mudança do clima, que aumenta a pobreza, que assola vidas de pessoas. São mais de 500 mil vidas que são ceifadas a cada ano só em função de ondas de calor. Agora mesmo nós tivemos um extremo climático nos Estados Unidos, em que tivemos uma chuva torrencial e que ceifou já mais de dezenas de vidas e que nós estamos todos solidários, mas isso acontece o tempo todo, no mundo todo, inclusive aconteceu conosco aqui no Rio Grande do Sul. Agora, ministra, liderar pelo exemplo, né? Esse é o objetivo do Brasil na questão ambiental, como a senhora colocou, e zerar o desmatamento, então, uma das metas que já apresenta resultados, a senhora mesma colocou, em pouco mais de 2 anos, né, do governo atual. Como isso tem sido possível, ministro? Quais têm sido as ações e as estratégias, uma vez que esse governo assumiu diante de um quadro de desmantelamento mesmo, né, das estruturas de combate às mudanças do clima, enfim, como é que a sua área tem conseguido esses resultados? Primeiro foi reconstruir a política ambiental, recompor os orçamentos, fortalecendo a gestão que estava completamente enfraquecida. Em segundo lugar, criando instrumentos, tanto do ponto de vista legal, quanto de novas estruturas que precisavam ser criadas ou reestruturadas. Inclusive, criamos a Secretaria Nacional de Combate ao Desmatamento e Ordenamento Territorial Fundiário, recriamos a Secretaria de Mudança do Clima, que é responsável pelo Plano Clima, e fortalecemos o IBAMA, o ICMBio. Recompusemos também as ações do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que é um trabalho que envolve 19 ministérios, e iniciamos com as ações de comando e controle. Foi graças a essas ações, o IBAMA, por exemplo, aumentou a sua capacidade de fiscalização em mais de 96%.